Olá, meu nome é Thalita Andreotti, eu sou advogada aqui na Campos e Barros, eu atuo na área tributária empresarial com ênfase na área dos crimes contra a ordem tributária. Hoje eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês a respeito da criminalização do ICMS declarado e não pago. Foi um julgado recente do STF no último dia 18 de dezembro de 2019, onde foi se considerado que a mera atitude do empresário de deixar de recolher o ICMS em operações próprias poderia dar ensejo à criminalização dessa conduta. Foi justamente porque o empresário estaria repassando esse valor do ICMS no preço do seu produto ou do serviço. Então, esse ingresso que seria dado na sua empresa, no fluxo de caixa, ele estaria, na realidade, sendo uma mera circulação. Porque ele não é propriamente uma decorrência da atividade econômica, mas sim um mero repasse posterior aos cofres públicos. E a partir do momento em que o empresário faz essa atitude de cobrar do adquirente da mercadoria ou do serviço o ICMS destacado lá na nota e não faz o posterior repasse, automaticamente ele acabaria dando ensejo a uma possibilidade de uma conduta criminosa. Por quê? Qual foi a razão do STF ter decidido dessa forma? A linha de raciocínio que eles adotaram foi a mesma da decisão lá da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, do tema 69, onde eles entenderam que o mero ingresso do ICMS no fluxo de caixa da empresa não iria implicar numa receita em si da atividade econômica. Então, se a empresa ela faz essa cobrança do adquirente da mercadoria ou do serviço e não faz o repasse depois para os cofres públicos, foi-se entendido que aí estaríamos diante de uma apropriação indébita, porque o contribuinte estaria se apropriando de um valor que seria de titularidade do poder público e não dele. Bom, aí você se pergunta, quais foram os critérios adotados pelo STF também para a criminalização dessa conduta? Seria a questão da contumácia e também a questão do dolo de deixar de fazer esse repasse efetivamente aos cofres públicos. Agora, você pode estar se perguntando, qual o problema a ser enfrentado pelos empresários a partir dessa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal? Gente, a principal consequência que nós temos na prática é a falta da definição jurídica quanto ao conceito da contumácia. Por quê? Porque o ministro Barroso e os demais ministros que foram favoráveis à criminalização do ICMS declarado e não pago, eles insinuaram que o inadimplemento superior a 3 meses já daria indício de que o contribuinte estaria praticando a atividade criminosa através de uma conduta contumaz. Outro ponto que a gente fica aqui se perguntando é: será que esse é o melhor momento realmente para se fazer a criminalização dessa conduta? Principalmente porque estamos vivendo em um cenário político e econômico ainda instável. E ainda, nas ponderações feitas pelos ministros que foram favoráveis a essa tese, foi-se pontuado que o mero inadimplemento de cerca de 3 meses já daria ensejo a ser questionada a atividade econômica tida como modus operandi dela, essa questão da inadimplência, e também subsidiando a conduta da contumácia. Isso é muito complicado em tempos de crise. Como todos os empresários brasileiros sabem, é muito difícil uma empresa que não fique muito tempo sem
recolher tributos, por exemplo, 6 meses é até um período razoável para que você tenha um fluxo de caixa. E nesse caso, o STF considerou que meros 3 meses já seriam suficientes para a caracterização da conduta. Então é bem preocupante, na opinião aqui de nós da Campos e Barros, que essa moda pegue e que mais empresários possam ser criminalizados e penalizados de uma forma que nós entendemos indevida. Nós da Campos e Barros, preocupados em mantê-los informados sobre as novidades, sempre disponibilizamos material gratuito para que você sempre possa se precaver desse tipo de situação desagradável. Portanto, se você gostou, eu peço que você nos siga nas redes sociais.